E aí, galerinha, vamos lá? Todo mundo pegando o livro de matemática para a gente fazer a atividade de hoje? Hoje nós vamos começar uma nova unidade do livro. Ela tá lá na página 30. Olha só como é o número 30. Procura lá no seu livro, é essa página aqui, ó. Unidade 2, os números até 10. Então, vamos observar aqui essa imagem. Com que jogo as crianças estão brincando? Vocês conhecem esse jogo aqui? Isso, muito bem, é uma amarelinha. Você já brincou com esse jogo? Eu adorava brincar de amarelinha quando era pequena. E vocês, gostam de brincar? Quais animais aparecem nessa cena? Vamos olhar a cena juntos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, olha só. Olha bem em todos os cantinhos. Tá muito fácil, né? Aqui embaixo nós temos um cachorro, muito bem. Aqui a gente tem um animal que não é de verdade, é de pelúcia, é um coelho. Aqui atrás nós temos um gatinho e em cima da árvore um passarinho. Muito legal, né? Vamos lá ver o que a gente vai aprender nessa unidade 2 do nosso livro. Para iniciar, os números estão presentes em muitas situações do dia a dia. Por isso, precisamos conhecer os números muito bem. Nesta unidade, vamos entender, escrever e ler os números até 10. Olha só aqui o número 10. Assim, a palavra 10 e aqui o número. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Então, vocês vão conversar com quem estiver aí na casa de vocês. Quantas crianças há na cena e quantos gatos? Qual é o último número do jogo? Que número está ao lado do 8? Se chegar mais uma criança, então quantas crianças ficarão na cena? Essas perguntas aqui vocês vão pensar junto com quem estiver aí na sua casa com você e vão gravar um vídeo respondendo para a prova. Tudo bem? Aqui embaixo, converse com os colegas sobre mais estas questões. Em que situações do dia a dia nós usamos números? Cite pelo menos 2 exemplos. Então, você vai pensar, que momento do seu dia que você usa números? E você vai responder lá no vídeo para a prova. Você sabe ler os números abaixo nessa ordem? A Pro quer que você peça para o adulto que estiver com você filmar você lendo os números, mostrando com os dedinhos para mim. Tudo bem? Letra C. Que profissão você conhece que usa muitos números? Se você não conhecer nenhuma, aproveita para perguntar para as pessoas perto de você com o que elas trabalham e se com o que elas trabalham precisa de muitos números. E letra D. Em qual dos vasos ao lado há mais flores? Então, aqui tem 2 vasos. Para saber quantas flores tem em cada um deles, vocês precisam contar, né? Conhecer os números. E em qual dos 2 que há mais flores? Gravem lá no vídeo e respondam para a prova. Atividade da página 33. Quantidades. 1. Jogo de trilha. Laura e Pedro estão jogando trilha. Na primeira jogada, Laura lançou o dado, que ficou assim. Olha só como ficou o dado da Laura. Para cada ponto obtido na face de cima do dado, que é essa daqui, ela avançou uma casa na trilha. As casas pintadas na trilha indicam as casas que ela avançou nessa jogada. Então, olha só, ela olhou aqui essa figura e contou as casinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Veja agora como ficou o dado no primeiro lançamento do Pedro. Olha aqui o dado no primeiro lançamento do Pedro. Pinte as casas que Pedro avançou na trilha nessa rodada. Então, olha aqui para o dado. Qual é a face que indica quantas casinhas ele tem que andar? Lembra, ó, aqui é a face de cima, que nem tá mostrando, o da Laura. E você vai pintar a quantidade de casinhas que apareceu aqui.
Letra B. Laura e Pedro avançaram a mesma quantidade de casas na trilha? Sim ou não? Atividade oral em grupo. Como você percebeu se Laura e Pedro avançaram a mesma quantidade de casas? Converse com os colegas. Então, esta atividade aqui vocês vão fazer, pode ser no mesmo vídeo dessa daqui, me explicando como que você percebeu se eles avançaram a mesma quantidade de casas ou não. Combinado? Na página 34, a atividade 2 é o seguinte. Carol fez uma fileira de caixas com carrinhos. André fez uma fileira de caixas com bolas. Então, aqui, ó, uma fileira de caixas com bolas, que o André fez, e uma fileira de caixas com carrinhos, que a Carol fez. A tarefa de vocês é a seguinte. Ligue as caixas que têm a mesma quantidade de objetos. Professora, o que é mesma quantidade? Peraí que eu vou mostrar para você. Então, vamos lá. Aqui na minha mesa, eu tenho uma quantidade de lápis. Para eu saber quantos lápis tenho nesta quantidade, eu preciso contar. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4. Se eu quiser colocar a mesma quantidade de canetas, eu preciso de 4 canetas também. 1, 2, 3, 4. Dessa forma, os dois grupos têm a mesma quantidade. Então, aqui na atividade do livro, vocês vão contar as quantidades de carrinho de bolinhas e vão ligar com as caixas que têm as mesmas quantidades. Depois, você vai contornar a caixa com o carrinho que sobrou. Uma dessas caixas vai sobrar. Desenhe na caixa ao lado a quantidade de bolas correspondente aos carrinhos da caixa que sobrou. Então, por exemplo, se sobrar uma caixa com um carrinho, você vai desenhar uma bolinha. Se sobrar uma caixa com 5 carrinhos, você vai desenhar 5 bolinhas. Você só vai descobrir depois que você terminar de ligar todos. A atividade da página 35, representação de quantidades. Então, a Pro explicou para vocês agora que para a gente saber uma quantidade, a gente precisa contar. E quando a gente conta, a gente geralmente fala um número, né, para representar essa quantidade. Por exemplo, quando eu contei os lápis e as canetas, eu falei o número 4. Mas existe um jeito de representar esse número, e é isso que a gente vai aprender agora. Há muito tempo, os pastores usavam pedrinhas para representar a quantidade de ovelhas que eles tinham. Para cada ovelha que se afastava, o pastor colocava uma pedrinha na cesta. Quando cada ovelha retornava, ele tirava da cesta uma pedrinha. No final do dia, se sobrassem pedrinhas na cesta, era sinal de que faltavam ovelhas. Então, olha só, ele não sabia utilizar os números. Então, a forma que ele tinha para representar a quantidade de ovelhas que tinha saído ou voltado era colocando pedrinhas em um pote. Outras formas de representação também foram usadas, observe. Então, por exemplo, as pessoas antigamente faziam marcas em osso ou em pedaços de madeira. Cada marquinha representava uma coisa que ele estava contando. Com gravetos, por exemplo, queria contar quantos animais tinham, pegava um gravetinho para cada animal, ou fazendo nós em corda. Contorne as representações ao lado que indicam a quantidade de ovelhas na cena acima. Então, olha só. Tá vendo essa cena? Vocês vão contar quantas ovelhas tem aqui. Qual dessas representações, esta ou esta, indica a mesma quantidade de ovelhas que tem lá em cima? Vou dar uma dica, não é uma só não, hein? 2. Agora, crie mais uma forma de representar essa quantidade e indique no quadro ao lado. Se você fosse o pastor de ovelhinhas e você precisasse marcar aqui quantas ovelhas você tinha, como você faria? Faça o desenho e manda o registro para a Pro. Agora, nós vamos aprender os números até o 6. Para quem já conhece, vai ser muito fácil. Para quem não conhece, aproveita e presta bastante atenção, que vai dar para você aprender os números rapidinho. Olha só. 1. Criança empinando pipa. Tem uma criança empinando pipa.
por isso o número 1. Este daqui é o número 1, é a representação da quantidade 1. E esta é a palavra 1. Duas crianças brincando na areia, por isso o número 2. Esta é a representação da quantidade 2 e aqui escrito o número 2. Atividade 1. Copie o traçado dos números 1 e do 2. Então, você vai fazer o número 1 aqui várias vezes para você aprender direitinho como você faz ele. E também o número 2. Atividade 2. Quantos brinquedos há em cada quadro? Escreva o número no quadrinho. Então, vocês vão contar e marcar aqui do lado. Atividade oral em grupo. Converse com os colegas. Depois, registre um exemplo de cada um de vocês. Atividade 3. Converse com os colegas e depois registre um exemplo do que cada um de vocês tem em seu corpo nessas quantidades. De novo, não temos os colegas? Vamos fazer com a nossa família. Então, procure aí na sua casa, converse com alguém da sua casa. O que no seu corpo você tem um ou uma só? E o que no seu corpo você tem 2 ou 2? Coloquem a resposta aqui, tira uma foto e manda o registro para a prova. Página 37, número 3. 3 filhotes de tigre siberiano. Aqui tem um desafio para vocês. Para a Pro também é, viu? Diga 3 vezes, sem tomar fôlego e sem tropeçar. Não era nem para tomar fôlego, mas a Pro tomou. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Esse daqui, eu quero o vídeo de vocês tentando falar. 3 vezes seguidas, sem tomar fôlego e sem gaguejar. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Quero ver o que vocês vão conseguir fazer, hein? Atividade 1. Copie o traçado do número 3. Então, começa aqui da bolinha e vai fazer o traçado do número 3. Atividade 2. Quantos anos? Complete desenhando as velhinhas e escrevendo os números. Então, esse bolo aqui, ó, já tem uma velhinha desenhada. Quantas velhinhas tem aqui? Você vai pôr o número e escrever o nome dele. Se você não lembra como escreve, procura lá na página anterior. Aqui tem um número, essa quantidade você vai desenhar de velhinhas aqui no bolo e vai escrever o nome aqui embaixo. E aqui tem o nome do número, você vai colocar ele aqui e desenhar a quantidade de velhinhas. Tenta primeiro fazer sozinho, se você não conseguir, peça ajuda. Atividade 3. Quantos dedos a menina está mostrando? Escreva os números. Na mão esquerda, lembra da nossa aula ensinando direita e esquerda? Olha na mão esquerda da menina, quantos dedos ela está mostrando? E na mão direita? E se a gente juntar as duas mãos, quantos dedos dão? Façam a atividade da folhinha, manda uma foto para a Pro e não esquece de me gravar o vídeo falando esse daqui. Por hoje, é só até a página 37. Mas a Pro já vai deixar explicado as próximas páginas que vão ficar de lição de casa para a semana que vem. Então, a partir dessa página aqui, 38, você pode fazer mais pra frente, quando você estiver tranquilo, não precisa fazer hoje. Mas se você estiver empolgado e já quiser terminar de fazer a atividade, bora lá. Atividade 4. Quem tem medo do lobo mau? Os porquinhos construíram as casas deles no meio da floresta. Observe a imagem e responda escrevendo os números. Então, a gente vai analisar essa imagem aqui para colocar as respostas. Pergunta A. Há quantos porquinhos na imagem? Vocês vão contar e colocar a resposta aqui. Atividade B. E quantos pássaros? C. Quantos lobos? E D. Quantas casas? Coloque a quantidade aqui. Atividade 5. É hora do lanche. Observe a cena. A. Quantas crianças aparecem nesta cena? Coloque aqui a quantidade de crianças. Desenhe uma deliciosa fruta para cada criança. Pode ser a fruta que você quiser.
Mas tem que ser uma fruta deliciosa e tem que desenhar bem bonito, uma para cada criança. Depois conte quantas frutas você desenhou e coloque a quantidade aqui, a quantidade de frutas. E mais um desafio para você fazer com a galerinha aí da sua casa, hein? Vamos lá. Observe como começou a sequência de cores. Descubra um padrão, ou seja, uma regularidade. Lembra que a gente viu na outra unidade? E continue pintando usando o mesmo padrão. Depois, conte para os colegas qual padrão ou regularidade você descobriu. Você não vai contar com os colegas, você vai contar para mim. Teve gente que da outra vez falou pra mim, eu descobri olhando, mas eu quero saber como que você descobriu olhando. O que que você olhou para descobrir qual era a cor da próxima bolinha? Tudo bem? Atividade da página 39. Olha só, tem 4 galos cantando. Este é o número 4. E assim se escreve a palavra 4. Também tem uma parlendinha aqui para vocês, olha só. 4 pernas da cadeira, 4 patas do cavalo, 4 lados de uma mesa, 4 cantos do galo. Então, são exemplos de coisas que nós temos 4. Então, nós temos 4 pernas da cadeira, 4 patas do cavalo, 4 lados de uma mesa e os 4 cantos do galo que a gente tem aqui. Copie o traçado do número 4. Muito fácil. Olha as setinhas mostrando como que a gente faz. Para baixo, pro lado e depois vem de cima para baixo de novo. Façam aqui todos os números 4. Bem bonito, tá? Caprichado. Agora, atividade 2. Contorne o grupo de 4 objetos. Então, aqui nós temos grupos de lápis, apontadores, clips, borrachas e réguas. Vocês vão circular apenas os grupos que têm 4 objetos. Tem que contar com muita concentração. 3. Responda escrevendo um número. Quantos grupos você contornou? Então, vocês vão colocar o número aqui. Dependendo de quantos grupos vocês tiverem contornado, vocês vão contar e colocar o número aqui embaixo. Na página 40, atividade 4. Figuras geométricas e números. Conte e complete com números. Letra A. Olha só, aqui nós temos o lado. Este pontinho preto é a ponta ou vértice. E aqui nós temos uma figura geométrica. Vocês sabem qual é essa figura? Muito fácil, a gente até já trabalhou isso esse ano, né? É um triângulo. Você vai contar quantas pontas ou vértices esse triângulo tem e quantos lados, e vai anotar aqui. E a mesma coisa com essa figura aqui, que é um quadrado. Muito bem, vocês também já conhecem. Quantas pontas ou vértices e quantos lados. 5. Vamos tirar uma foto? Observe a imagem e depois responda com números. 1, 2, 3, 4. Está pronto o seu retrato. Letra A. Quantos adultos há na imagem? Anotem aqui. B. Quantas crianças têm o cabelo curto? C. Quantas crianças têm o cabelo comprido? E D. Quantas crianças há na imagem? Então, observem bem a imagem, as perguntas e coloquem as respostas. Vamos brincar? Atividade oral em dupla. Dê a mão para um colega e contem juntos no ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dê a mão para o colega e caminhe lado a lado. O regente dessa história é a sola do sapato. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se você tiver alguém na sua casa que queira brincar com você, é bem legal fazer essa brincadeira aqui. Então, vocês vão ficar de pé e vão batendo o pé no chão contando. 1, 2, 3, 4. E cantando a musiquinha. Página 41. Olha só, aqui tem um desenho da mão. E aqui tem o nome dos dedos de um jeito diferente. Este daqui é o mata-piolho, o
fura bolo, o pai de todos, o seu vizinho e o mindinho. A minha mãe brincava quando eu era pequena, ela pegava os meus dedinhos e falava: mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Então, esses aqui são os 5 dedos da mão. Na verdade, esses são os nomes de brincadeira, né? Os dedos se chamam assim: mínimo, anelar, médio, indicador e polegar. Conte agora, meu amigo, conte com muita atenção. 5 dedos diferentes, 5 dedos em uma mão. Cada dedo da mão é diferente um do outro. E aqui a gente tem o número 5, a representação dele, e a palavra 5. Vocês vão copiar o traçado do número 5 aqui, olha só. Primeiro, faz o tracinho em cima, desce, e aí a bolinha. Tem que aprender a fazer o número 5 direitinho, senão depois ninguém entende quando vocês fizerem o número 5, se ficar aquele garrancho. Atividade 2. Quantos animais há em cada grupo? Então, vocês vão contar a quantidade de tartarugas, a quantidade de pássaros e a quantidade de gatinhos e colocar aqui nos quadradinhos. Virando a folha. Página 42. Deslocamentos. O gatinho vai até o pratinho de leite pelo caminho verde. Então, olha assim, o gatinho vai até o pratinho de leite pelo caminho verde. O ratinho vai até o queijo pelo caminho azul. Complete abaixo para descrever os deslocamentos do gatinho e do ratinho. Então, olha só, verde é do gatinho. O gatinho vai ter que andar quantos quadradinhos para frente? Então, você vai contar. Depois ele vai virar para cá, é esquerda ou direita? E depois ele vai ter que andar mais quantos quadradinhos? Olhem aqui para o caminho dele e façam a conta. Depois do ratinho, a mesma coisa. Para frente, o ratinho vai andar quantos quadradinhos? E aí, ele vai virar para que lado, que é o lado de cá? E quantos quadradinhos ele vai ter que andar para chegar no queijo? Atividade 4. Cubinhos coloridos e números. A Juliana a pintar os cubinhos. Em cada construção, pinte de verde 5 cubinhos e de amarelo os que sobraram. Então, aqui vocês vão contar 5 e pintar de amarelo o que sobrou. 5 e pinta de amarelo o que sobrou. Depois, contorne a construção que tem 5 cubinhos amarelos, vocês vão ter que contar. E letra C. Agora, observe a construção que você não contornou e complete. A que você não contornou, nessa construção A, quantos cubinhos em cima e quantos cubinhos embaixo? Coloque a resposta aqui. Primeiro os que tem em cima, depois os que tem embaixo. E a última folhinha de matemática dessa semana é a página 43. Exercício 5. Pesquisa, gráficos e números. Letra A. Assinale com um X qual dessas cores, dessas 5 cores você prefere. Então, você vai marcar com um X qual dessas cores você prefere. B. Os alunos da turma de Ivo também foram consultados. Os resultados foram registrados em um gráfico. Marque nas etiquetas o número de votos para cada cor. Olha só, na turma do Ivo, eles fizeram um gráfico com a quantidade de votos nos balões. Então, aqui, ó, quantas pessoas escolheram o balão azul, quantas escolheram o amarelo, quantas escolheram o vermelho, o verde e o lilás. A atividade de vocês é a seguinte: marcar aqui nas etiquetas primeiro o número da quantidade de cada voto. Vocês vão contar e anotar aqui embaixo. Depois, pinte com a cor mais votada pela turma do Ivo. Então, você vai pintar esse quadradinho com a cor que recebeu mais votos, é a quantidade maior. Depois, vai pintar aqui com a cor menos votada. Qual delas teve menos votos? Você vai pintar aqui. E você vai olhar lá no gráfico. Pinte com a cor que teve exatamente 3 votos. Qual dessas cores que teve só 3 votos? E pinte aqui. Essas são as atividades dessa semana de matemática. Então, lembre-se. A gente começou aqui na página 30. Para hoje é até essa página daqui. E as outras vocês podem ir fazendo ao longo da semana,
e enviando a foto pra Pro, tá bom? O registro tem que ser enviado até segunda-feira que vem, pra Pro poder anotar aqui as atividades que vocês fizeram, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp. Um beijinho!